A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 25 de maio, recordamos hoje São Cristóvão Magalhães e São Beda, santos que fizeram a diferença no seu tempo. São Cristóvão foi um sacerdote de grande fé e pastor zeloso, que se entregou à promoção humana e cristã de seus fiéis. Fervoroso propagador do Rosário, a Santíssima Virgem Maria, foi morto durante a celebração de uma Santa Missa. Vamos conhecer um pouco de sua história. Cristóvão nasceu no dia 30 de julho de 1869 no México. A maioria dos demais servos de Deus faziam parte do clero secular. Os outros eram leigos comprometidos, engajados nos serviços da Igreja. Na cerimônia de canonização, o então Papa João Paulo II fez essa significativa declaração. Podemos aplicar a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 28 a 29, a situação que o padre Cristóvão Magalhães e seus 24 companheiros tiveram que viver ao serem martirizados no México nos primeiros 30 anos do século XX. A maioria desses sacerdotes pertencia ao clero secular, sendo que 3 desses corajosos religiosos eram leigos seriamente comprometidos no auxílio aos sacerdotes. Estes mártires foram fiéis a Deus e à religião católica, tão enraizada nas suas comunidades eclesiais, as quais serviam promovendo o bem-estar espiritual e material. Hoje eles servem de exemplo para toda a Igreja e, em particular, para a sociedade mexicana. O principal nome entre essas almas esposas de Deus foi Cristóvão de Magalhães. Como dissemos, ele nasceu no dia 30 de julho de 1869 no México. Durante sua infância, trabalhava no manejo e pastoreio de animais. Aos 19 anos, pediu ingresso no seminário e, após sua ordenação presbiterial, foi enviado para sua paróquia de origem, algo que era perceptível e testemunhado pelos que conviviam com ele. Era sua grande fé. Era um pastor zeloso, com cheiro de ovelhas, comprometido com a formação integral de seus filhos espirituais. Em suas incansáveis ações missionárias entre os indígenas, foi um grande propagador de exercícios espirituais e orações, tais como o Santo Rosário. Em 1917, foi baixado um decreto, uma constituição anticlerical no México, assinada pelo então presidente Venustiano Carranza. Aí se deu início das terríveis e dolorosas perseguições religiosas efetuadas pelo Estado. Além dessas, houve outras executadas de modo arbitrário contra a população. A Igreja se posicionou contra essas novas leis e por isso foi duramente perseguida, gerando a reação da sociedade e dos leigos que se organizaram formando a Liga em defesa da liberdade religiosa. Mesmo em 1926, quase uma década depois, a situação piorou ainda mais. O então presidente Plutarco Elias tornou a perseguição ainda mais violenta, expulsando os padres estrangeiros, fechando escolas privadas e obras assistenciais e organizacionais da Igreja. Entre essas obras estavam os seminários de formação de sacerdotes. Quando o seminário de Guadalajara foi fechado, Cristóvão se dispôs a fundar em sua comunidade paroquial um seminário com a finalidade de proteger, orientar e formar futuros sacerdotes. Não demorou para que investigações e grandes perseguições se voltassem contra esse servo de Deus. Foi procurado, perseguido, preso e, após um julgamento sem nenhum princípio ou regra, foi fuzilado no dia 25 de maio de 1927 em Colotlán, Jalisco, diocese de Zacatecas. Sua canonização foi presidida no ano 2000 pelo então Papa João Paulo II, que na ocasião canonizou ainda vários outros mártires mexicanos, que também ofertaram suas vidas por amor a Deus. Peçamos a Deus a graça por intercessão desse servo, de amarmos e nos comprometermos com Jesus, e no anúncio da sua salvação. Amém. Neste dia também recordamos São Beda.
Todas as informações que temos sobre o extraordinário Beda foram escritas por ele mesmo no livro História da Inglaterra, um dos mais raros e completos registros da formação do povo inglês antes do século VIII, narradas assim: Eu, Beda, servo de Cristo e sacerdote, e monge do mosteiro de São Pedro e São Paulo, da Inglaterra, nasci neste país. Aos 7 anos, fui levado ao mosteiro para ser educado pelos monges. Desde então, passei toda a minha vida no mosteiro e me dediquei sobretudo ao estudo da Sagrada Escritura. Além de cantar e rezar na igreja, minha maior alegria foi poder dedicar-me a aprender, a ensinar e a escrever. Aos 19 anos, recebi o diaconato e aos 30 o sacerdócio. Todos os momentos livres eu os dediquei a buscar explicações da Sagrada Escritura, especialmente extraídas dos escritos dos Santos Padres. Além desses dados, podemos acrescentar ainda com segurança que Beda nasceu no ano 672, tendo sido educado e orientado espiritualmente pelo próprio São Bento Biscope, abade do mosteiro, que, impressionado com seus dons e inteligência, o tratava como o próprio filho. Cedo, Beda percebeu que um sermão podia ser ouvido por apenas algumas pessoas, mas podia ser lido por milhares delas e por muitos séculos. Por isso ele desejou escrever, e escreveu muito, sem se cansar, com cuidado e esmero no conteúdo e estilo, resultando em livros agradáveis de ler, verdadeiras obras literárias, sobre os mais variados temas, indo do teológico ao intelectual. Ao todo, foram 60 obras sobre teologia, filosofia, cronologia, aritmética, gramática, astronomia, música e até medicina. Beda gostava de aprender, por isso pesquisava e estudava, e também de ensinar, por isso escrevia e dava aulas. Ajudou a formar várias gerações de monges que, atraídos pela linguagem simples, encantadora e acessível, eram dirigidos por meio dessas matérias para os ensinamentos de Deus. O Papa Gregório II chamou a Roma para tê-lo como seu auxiliar, mas Beda implorou para permanecer na solidão do mosteiro, onde ficou até seus últimos momentos de vida. Só saiu por poucos dias para estabelecer as bases da escola de York, na qual depois estudou e se formou o famoso mestre Alcuino, fundador da primeira Universidade de Paris. Ainda em vida, era chamado de Venerável Beda, ou Beda o Venerável. Morreu com 63 anos na paz do seu mosteiro, na Inglaterra, no dia 25 de maio do ano 735. Muitos séculos depois, pelo imensurável serviço prestado à Igreja, o Papa Leão XIII, em 1899, proclamou o santo e doutor da Igreja. São Beda, único santo inglês que possui o título de doutor da Igreja, é celebrado no dia 25 de maio. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, que na tua misericórdia quisestes enriquecer São Cristóvão Magalhães com grandes virtudes apostólicas para anunciar o Evangelho às gentes. Concede-nos por sua intercessão de arder no mesmo espírito e de tender unicamente ao serviço da Igreja e à salvação das almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Cristóvão Magalhães, rogai por nós. Rezemos a oração que São Beda escreveu para combater os pecados capitais. Pai, perdoa aqueles que me crucificam. Consente-me, Senhor, que eu possa ser capaz de perdoar aqueles que me enganaram. Hoje estarás comigo no paraíso. Concede-me, Senhor, estas tuas palavras na hora de minha morte. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Permita-me, Senhor, com tua mãe, compartilhar o teu amor. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Peço a ti, Senhor, que no tempo da adversidade possa orar a Deus solicitando ajuda e orientação. Tenho sede, para a salvação de todas as almas que esperam em Cristo. Possa eu, Senhor, estar sempre sedento de amar a Cristo, fonte da água da vida e da luz eterna.
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Peço a ti, Senhor, estar atento à tua vinda no tempo devido. Tudo está consumado. Desde o sofrimento que Cristo suporta por nós, pecadores, possa eu ouvir a voz de Jesus quando chamar-me para a festa, e que possa eu alegrar-me e morar para sempre com os anjos no reino de Cristo. Amém. São Beda, rogai por nós.